Fios e cabos soltos por toda parte. Aqui em Belo Horizonte, a gente deu uma solução para esse problema. Fica até o final do vídeo comigo que eu vou te contar toda essa história e te falar como que a gente pode fazer para resolver esse problema que está por todas as cidades do país. Todo brasileiro conhece esse tipo de problema. É só sair na rua e observar como que a fiação está nos postes pendurada. Elas deveriam estar lá, mas em muitos casos esses fios estão rompidos, arrastados pelo meio do passeio, enrolados nos postes, enrolados em placas de trânsito ou até em árvores. A verdade é que onde deveria ter havido regulação, virou, na verdade, um carnaval de coisa errada. O que muitos às vezes acham é que esses cabos são cabos de energia que podem sair eletrocutando as pessoas. Bem, não é muito bem assim não. 99% das vezes tratam-se de cabos de telecomunicações que já não têm mais uso e que perderam a sua serventia. Porém, ao invés das empresas chegarem lá e retirarem os cabos e consertarem o problema, eles apenas colocam outros cabos e abandonam esse lixo todo por tudo quanto é canto. Com o tempo, esses cabos podem sofrer acidentes, tentativas de furtos ou simplesmente, por causa do tempo, acabam rompendo e aí começa toda essa situação. E quando eu falo resolver o problema, às vezes é resolver de fato de quem é o problema. Filho feio não tem pai. Então, o cidadão normal vai para um ping-pong mortal. Ele liga para a prefeitura diz que não é com ela. Manda ligar para a companhia de energia, que normalmente é quem regula a questão do uso do poste. A companhia de energia também fala que não é com ela e pede para o cidadão ligar para a companhia de telecom correspondente. Agora me fala sério aqui, quem é que vai saber se um fio que está lá rompido, um fio preto, é de qual operadora? Isso é quase que uma pergunta sem solução. E vendo que essa questão é de difícil solução, foi nisso aí que, como vereador, o primeiro projeto que eu encaminhei para a Câmara foi justamente uma proposição para resolver esse problema. Afinal de contas, quem deve zelar pela cidade? É a prefeitura. Então, a prefeitura ser o ponto focal para receber todas as demandas do cidadão. Mas aquilo que poderia ser uma coisa tão óbvia virou um dos maiores palcos de guerra política aqui em Belo Horizonte. Quando a gente começa a mexer onde ninguém quer trabalhar, você vai vendo de fato reações de todas as formas. A primeira de todas foi a própria prefeitura. Após o projeto ter sido votado em primeiro e segundo turnos por unanimidade, todos os vereadores concordando, a prefeitura cadastrou um veto integral ao projeto. Isso mesmo, veto integral, ou seja, não quero tratar dessa matéria porque tá tudo lindo, né? Aliás, é só andar por qualquer cidade que a gente vê o caos que está a questão da fiação aérea. A verdade é que isso gerou uma grande articulação política onde nós conseguimos reunir os vereadores e derrubar o veto da prefeitura. Para quê, né? Uma derrubada de veto por causa de um projeto de um vereador do Novo, eu acho que isso aí ficou feio. E a prefeitura, ao invés de pegar e começar a trabalhar para resolver o problema, não. Em Belo Horizonte, o prefeito ajuizou uma ação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, alegando inconstitucionalidade da lei e pedindo uma liminar para aguardar a decisão para depois começar a cumprir a obrigação. E essa jornada se estendeu por quase um ano. Porém, ao final desse processo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu que a matéria era constitucional, por tratar pura e simplesmente de um assunto de posturas municipais, afastando a hipótese de estar se tratando de telecomunicações, uma vez que, se a gente estivesse legislando sobre comunicações, certamente o assunto deveria ser feito na Câmara de Deputados Federais e não numa Câmara de Vereadores. Mas o fato é que, com essa decisão, a lei entrou em vigor. Mas a prefeitura, vendo uma desmoralização em torno dessa derrota no Tribunal de Justiça, elevou o assunto ao Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, né? Muita credibilidade. E para variar, depois de muito lobby, certamente, fizeram o quê? Nas minúcias das vírgulas, falaram que a matéria que a gente estava tentando encaminhar a solução extrapolava os limites, infringindo a legislação de telecomunicações. Agora, a pergunta que sempre foi feita: onde é que um fio rompido, solto na calçada,
passa alguma comunicação. Aliás, um fio solto comunica é que a cidade fica feia, insegura e traz risco para todo cidadão que está por ali passando. E o STF derrubou a lei. A verdade é que a batalha foi dura e houve sim uma derrota, mas quando eu comecei o segundo mandato, colocamos novamente a proposição, acertando as vírgulas, tomando todo o cuidado para que qualquer alegação falando que a gente estava entrando em matérias federais fosse afastada. E aí sim, depois de toda a tramitação, com unanimidade em 2 votações na Câmara, a lei agora foi sancionada e virou realidade em Belo Horizonte. E o mais legal, políticos de todo o Brasil me mandaram mensagens pedindo essa lei. E, logicamente, a gente distribuiu esse texto para todo lugar, porque nós precisamos de ter encaminhamentos reais para justamente garantir o zelo com a nossa cidade, o zelo com as coisas públicas, que tem norma, tem tudo, mas no Brasil, infelizmente, muita gente finge que não está vendo problemas que precisam de ser resolvidos. Nosso estúdio se transforma num lugar que certamente você vai reconhecer aí perto da sua casa, perto do seu trabalho, caminho para a faculdade, para a escola. Olha isso, ó, essa quantidade de fios caídos, soltos também. O nosso estúdio se transforma nas ruas e avenidas aqui de Belo Horizonte. É um problema que o Belo Horizontino tem enfrentado já há muitos meses. E fica aquela pergunta, né? A responsabilidade é de quem? Quem vai segurar esse touro pelo chifre? Quem vai resolver esse problema? Além de, claro, da poluição visual, o risco para idosos, crianças que percorrem essas calçadas cheias desses emaranhados de fios. A nossa equipe foi atrás de muitas histórias e não faltaram exemplos, viu? Capital afora. No alto, um emaranhado de fios. Embaixo, também. Soltos, bambos, pendurados, um montinho aqui, outro montinho ali, de rua em rua, de bairro em bairro. É sempre o mesmo problema. No bairro Santa Amélia, região da Pampulha, difícil é não encontrar essa situação. Na rua Engenheiro Pedro Bax, é tanto cabo e fio enrolado que a Marília tropeçou e quase caiu. E eu tenho prótese nos 2 joelhos. Se eu cair, já viu, né? Ainda no Santa Amélia, na Rua das Canárias, bem em frente a um colégio, tem um pouco de tudo. Rolos de fio na calçada, fio enrolado em árvore, fio dependurado e ao alcance das mãos das crianças. Em outro ponto da rua, na esquina com Francisco José Teixeira, tem muito cabo partido, quase encostando no asfalto. Mesmo caso da rua Alair Marques Rodrigues, onde os fios estão pendendo da rede elétrica. Na rua Professor Clóvis de Faria também encontramos fios soltos chegando até a calçada. E na Avenida Portugal, os fios estão assim há mais de um mês. No bairro vizinho, Santa Mônica, mais rolo de fio pelo chão. E olha o montinho disfarçado em meio ao arbusto, numa calçada do bairro São José, pertinho do Mineirão. Da Pampulha para o Caiçara, a situação não muda. Na rua José Benedito Antão, os cabos quase tocam o asfalto. E tem fio esquecido sobre o passeio na Avenida Carlos Luz. De um canto a outro da cidade, as queixas chegam todos os dias e os riscos são reais. Tropeços, quedas, perigo para quem anda de moto ou de carro. As imagens agora são do bairro Cardoso, na região do Barreiro. Aqui, segundo os moradores, a situação se arrasta há meses. Após fazer a troca de um poste, a CEMIG retirou os cabos de energia, mas ainda tem cabo de telefonia, internet e TV. Tudo embaralhado. Aqui na rua José Ovídio Guerra, no bairro Cardoso, na região do Barreiro, os moradores reclamam que os fios estão emaranhados e soltos há meses. Tem cabo pendurado, quase tocando o chão, e outros presos de forma precária ao poste. Quem vive aqui diz que o medo já faz parte da rotina. Queremos uma solução para não ficar essa bagunça aqui, né? E até é perigoso a gente tropeçar num fio desse, você não sabe se é fio de energia ou não. Tipo, às vezes cortar o fio para entrar na garagem, né? Que estava atrapalhando obstruindo até a entrada da garagem. Além do transtorno, o problema já causou acidentes. O pessoal ficou sem internet, igual eu te falei, a dona enrolou o pé no fio ali, machucou, só que ninguém filmou. O vizinho aqui, eles largaram 1 tonelada de material ali, como metal, o vizinho teve que ensacar e reciclar. O problema se repete em outras partes do Barreiro. Na Avenida João Rola Filho, no bairro Diamante, um fio partido está pendurado bem na entrada de um restaurante. Enfeia a frente do restaurante, né? Eu creio que eles vêm para poder estar olhando isso aí pra gente. Com tanta bagunça cidade afora, nem parece, mas Belo Horizonte tem uma lei para resolver esse problema. Em vigor desde o dia 10 de janeiro, a legislação determina que a prefeitura acione o responsável pela fiação rompida ou sem uso,
que coloca em risco a segurança e interfere na circulação de pedestres e veículos, para que o problema seja resolvido sob pena de multa. Mas enquanto a lei estiver só no papel, os fios vão continuar assim, oferecendo risco à população e fazendo parte da paisagem da cidade. A prefeitura não fiscaliza, regional não fiscaliza. Não só na minha rua, é o problema que eu tenho aqui para entrar na garagem. Já cortei vários fios, vou cortar mais um ali, ó, que já está caindo. E nós queremos solução urgente. Que cansa, né? A Conexis, que representa as principais empresas de internet e telefonia, informou que segue todos os padrões regulamentados e normas técnicas em suas instalações e conta com equipes de prontidão para eventuais situações de emergência e manutenção. Mas as imagens que nós exibimos, olha aí, falam por si, né? A cidade está tomada por esses fios, cabos soltos, partidos, enrolados em postes, árvores ou amontoados nas calçadas. Conforme consta na lei, é função do poder público fiscalizar e notificar as empresas responsáveis e aplicar multa também caso a situação não seja resolvida. Por isso, nós entramos em contato também com a Prefeitura aqui de Belo Horizonte, que disse o seguinte, que a legislação foi publicada recentemente e ainda precisa passar por regulamentação. E que a Prefeitura de Belo Horizonte está em tratativas com a CEMIG e as demais empresas que usam os postes para viabilizar mecanismos de fiscalização. Enquanto isso, a gente espera que ninguém tropece, olha aí, esses fios e que eles não causem também outro tipo de problema para as pessoas. Em Belo Horizonte, a Lei 11.952 passou a ser um divisor de águas. E certamente ela, junto do Código de Posturas, traz agora as ferramentas para o Poder Executivo, de fato, começar a colocar ordem nessa bagunça. É claro, muito trabalho ainda está pela frente. Essa lei mostra a nossa atuação parlamentar do Novo para resolver de forma efetiva problemas que são problemas reais e que afetam a vida do cidadão. A gente entra na política é para fazer a diferença. E muitos detalhes como esse, agora eu tenho certeza que você vai observar e vai reparar também em sua cidade. Em 2026, então, Belo Horizonte tem uma lei para justamente definir responsabilidades, encaminhar um canal de comunicação do cidadão e, principalmente, exigir a retirada de fios e cabos partidos que estão sem uso, inservíveis nos postes da cidade. E você, curtiu esse conteúdo? Pois é, se você conhece algum parlamentar da sua cidade e queira compartilhar também essa ideia, entre em contato comigo, me mande uma mensagem pelas redes sociais ou entra lá no meu site, brauliolara.com.br, porque tudo aquilo que é positivo a gente tem que semear para todo o país. Deixe seu like, manda um comentário e vamos compartilhar esse vídeo para todo mundo. Grande abraço! E você quer participar da transformação do nosso país? Filie-se você também ao Partido Novo.